Olá, queridos alunos, vocês que estão acompanhando aí a correção, né, da prova de mecatrônica, sejam bem-vindos, meus amores. Eu não sei se vocês notaram, né, quem está acompanhando desde a questão número um, a prova vai dificultando o nível das questões, né? De repente, agora a gente está aqui nas questões, uma questão agora de permutação, mas com algumas restrições a mais, né? Então, vamos ver. João deseja organizar uma prateleira de 11 livros, sendo 4 livros de álgebra. Então, eu tenho 4 livros de álgebra, né? Vou pegar aqui, ó. Álgebra, um livro de álgebra, outro livro de álgebra, outro livro de álgebra e o quarto livro de álgebra. Beleza, meus amores? Eu tenho também 3 livros de geometria, que eu vou chamar de G1, G2, G3. E tenho 4 livros de análise também, que eu vou chamar de análise um, análise 2, análise 3 e análise 4. Ele quer organizar o livro de mesma área devem ser sempre ficar juntos na prateleira. Além disso, os livros de análise, identificados como análise um, 2, 3 e 4, devem ficar em apenas duas ordens, né? Uma restrição aí, ele tem que ficar na ordem crescente, um, 2, 3, 4, ou ficar na ordem decrescente, que é 4, 3, 2, 1. Então vamos pensar no seguinte: se eu quero que livros, a primeira restrição, se eu quero que livros da mesma área fiquem juntos, eu posso pensar na ideia lá dos amigos juntos, né? Colocar eles como blocos, né? E trocar eles de posição. Então, vou trocar os blocos de posição, né? Para ver. Às vezes eu posso começar na prateleira com análise, com álgebra ou com geometria. Então, eu tenho 3 maneiras de trocar os blocos de posição, né? Escolher quem começa, quem fica no meio e quem fica no final. Bacana, troquei eles de posição. Agora eu posso trocar dentro dos grupos. Eu posso vir aqui e falar assim, ó, geometria. Eu tenho 3 maneiras de trocar eles de posição. Bacana? Dentre todas as 3 maneiras que eu troquei os grupos. Agora, análise também. Análise deixa para depois, né? Vamos começar aqui para álgebra. A álgebra eu tenho 4 livros, né? Então eu tenho 4 maneiras de trocá-los. A análise, como diz aqui, eu posso colocar só de uma maneira. Análise um, 2, 3, 4, ordem crescente. Ou análise 4, 3, 2, 1, ordem decrescente. Então, amores, eu tenho só 2 maneiras de trocar a análise. Então a resposta é essa aqui, ó. 3 fatorial, vezes 3 fatorial, vezes 4 vezes 2 fatorial. Vezes 2, né? Que é a mesma coisa 2 fatorial. Ok. Então aqui, ó, 3 vezes 3. 3 fatorial é 6 que dá, vezes 6. 4 fatorial é 24 vezes 2. Então, se, gente, vai dar 72. 72 vezes 24 vai dar 1.728 possibilidades aí de arrumar esses livros na prateleira, respeitando todas as restrições, ok? Vamos para letra B aqui da questão 3. Eu até já estou dando spoiler aqui. Deixa eu apagar o spoiler, gente. Fiquei dando spoiler aqui. Vamos lá para a questão. Essa questão é interessante, que é um full house. O full house é um jogo de pôquer, onde eu tenho que fazer uma trinca e uma dupla aqui. Eu já vou nela direto. Ele até dá um exemplo aqui de uma trinca de as, por exemplo, e uma dupla de sete, né? Com seus respectivos naipes. A questão explica o que é um baralho, para quem não tem costume com baralho, etc. Mas aí a questão faz a seguinte pergunta para você, querido aluno: de quantas maneiras eu posso formar um full house? Então vamos pensar aqui, ó. Vamos fazer uma escolha de 3 aqui. Vamos começar assim, ó, com o exemplo. De quantas maneiras eu poderia escolher um as aqui? Mas, professor, são 4 As, não são? Isso, são 4 As, querido aluno. Eu quero escolher 3. Então seria a combinação de 4, escolhe quanto? Combinação de 4, escolhe 3. Porque não importa a ordem, né? Eu só escolhi os 3 aqui. A escolha aí não é ordenada. Então a combinação de 4, escolhe 3. Ótimo, meus amores. Mas só que tem uma coisa, eu não quero escolher o As. Poderia ser qualquer um. De quantos valores que eu tenho no baralho? De 13 valores no baralho. Então, meus queridos, eu vou pensar aqui no princípio multiplicativo que eu posso fazer de 3 maneiras diferentes para escolher quem que vai ser minha trinca. E a trinca eu escolho de 4, escolhe 3 maneiras, beleza? Então aqui, pegando qualquer uma das cartas, e escolhendo a carta escolhida, 4 delas eu vou escolher 3. Bacana. Agora, se eu já escolhi o As, por exemplo, né? Para escolher outro aqui, sobra quantas possibilidades para mim? Sobra 12. 12 cartas que podem ser colocadas. Vamos supor aqui, igual aqui no exemplo, né, que eu escolhi o 7. Mas podia ser o 7 de ouro, 7 de copas. Eu tenho 4 escolhas para escolher quantas?
para escolher duas. Bacana? Então, primeiro, eu escolho de qual trinca que eu vou fazer. 13 maneiras, né? É uma trinca de asa, uma trinca de reis. E depois de escolhido, combinação de 4 escolhe 3. Eu escolho qual dupla que eu vou fazer. 12 maneiras, já que eu usei uma aqui. E depois, combinação de 4 escolhe 2. Olha como é que eu fui bonzinho, né, gente? Eu falei que não precisava resolver, podia deixar só a expressão combinatória. Então, resposta aí, né? Se você quiser deixar bonitinho, ó. 13 vezes 12 vezes combinação de 4 escolhe 3 vezes combinação de 4 escolhe 2. Bacana? Essa é a resposta combinatória desse exercício. Eu circular ela aqui bonitinho, aqui, ó. É quem deixou ali os números ali entre as combinações também, tá tudo ok, tudo certo. Bacana, queridos? Ótimo, meus amores. E agora, da questão número 3, a última questão aí, essa aqui. Confesso aí, né? Confesso minha culpa. Eu peguei um pouquinho mais pesado, né? Que é uma questão aí de colorir mapas com restrição e ainda a gente vai ter que fazer de maneira genérica. O que que é isso, professor? Maneira genérica. Em vez de eu falar que eu tenho 4 cores, 5 cores, 10 cores, eu falei que eu tenho N cores, né? Para você ter que trabalhar com o fator N aí. Uma questão um pouquinho mais complicada aí para pegar um pouquinho mais pesado, né, gente? Mas tudo bem, né? A gente vai com calma e faz aqui. Essa questão aqui, ele fala que tem N cores disponíveis. Eu gosto de começar errado primeiro, para a gente ver como é que a gente não deve fazer. O aluno poderia pensar assim: ah, professor, vamos começar daqui, ó. Eu tenho N cores disponíveis para esse. Eu vou falar que aqui eu tenho n menos uma possibilidade para esse aqui, certo? Porque não pode ser igual ao meu vizinho, né? E de repente eu falo que aqui não pode ser igual a esse, mas pode ser igual a esse, que esses aqui não são vizinhos, né? Só são vizinhos, eles falam, ó, são vizinhos que compartilham o segmento de reta. Esse aqui não compartilha com esse. Então aqui eu teria n menos uma possibilidades. Só que agora, nesse aqui, eu não sei o que acontece. Porque eu fico pensando aqui, será que esses dois são iguais? Ué, se eles são iguais, aqui eu teria quantas possibilidades? Né? Se eles são iguais, eu teria n menos um. Agora, e se eles são diferentes? Eu teria n menos 2. Então, eu não sei, né, se esse cara é igual a esse ou se eles são diferentes. Então, eu não consigo fazer dessa maneira direta, né? Eu vou ter que fazer a famosa divisão em casos. Prof, como é que eu vou dividir em casos? Ó, você viu ali que a diagonal aqui é um ponto de problema, né? Então, eu vou dar uma dica para vocês aqui, uma preferência que o prof tem aqui. Não sei se vocês vão gostar. Eu vou dar nome aqui, ó. Eu vou dar nome aqui. Vou fazer aqui de novo. Quer ver, ó? Essa questão tem que fazer com bastante calma, todo mundo entender, né? Bem direitinho. Vou fazer aqui, ó. A, B, C, D. E eu vou colocar aqui que o A vai ter a mesma cor que o C. Bacana? Então, olha só, vou até trocar o pincel aqui. Vem comigo aqui direitinho. O A. Quantas maneiras eu tenho para escolher o A aqui, ó? Eu tenho N possibilidades para colorir o A. E o C? Se eu quero que o A seja igual ao C, eu tenho uma possibilidade. Muita gente coloca NN, né? Teve um aluno bom aí de mecatrônica, ele não sabe os negócios direitinho, mas errou isso aqui, ó. Colocou NN aqui. Não, é N e o C tem que ser igual a ele, N1. E aqui o B? Ah, o B não pode ser igual ao A, que é a mesma cor que nem igual ao C, né? Só que tem a mesma cor, né? Então aqui vai ser quanto? N menos uma possibilidade. Aqui no D, o D não vê o B, né? Ele só preocupa com A e C. Então ele também vai ter N menos uma. Repara que nesse caso eu estou fazendo o A igual ao C e o B pode ser igual ou diferente do D, né? Tudo bem. Eles não são vizinhos, então aqui seria N vezes N menos um ao quadrado, né? Ó, N menos um ao quadrado. Ou, agora vamos fazer o caso 2. Deixa eu pegar aqui o vermelho de novo, fazer bem didático nessa questão aí. Não é fácil. O professor assume que essa questão tem um nível um pouquinho maior, tá? Mas nada que a gente com calma não faça aqui, né, queridos? A outra opção, eu tô aqui com A e com B. Ó, o A e o B aqui, né? Na verdade, o A e o C. Eu vou querer que o A seja diferente do C. Vamos pegar aqui a cor verde de novo, né? Ó, nossa, aqui a didática das cores aqui, né, meus amorezinhos? Onde que nós estamos? Então, aqui. Vamos lá. Então, ou vou colocar aqui um mais. Como é que é?
O A tem N possibilidades, só que o C tem que ser diferente do A. Então, se ele tem que ser diferente, ele é N menos um. Ora, prof, mas então o B, ele não pode ser igual nem o A nem o C, que são vizinhos dele. Então ele vai ter N menos 2. O D não olha para o B, mas ele olha para o A e o C. Também N menos 2. Então, dessa maneira, meus queridos, eu vou colocar aqui N menos um e N menos 2 ao quadrado. Né? O N menos 2 aqui duas vezes, multiplicando aqui todo mundo, é N menos um. Para escrever isso melhor nessa equação, se o aluno já fizer isso, já deu total, gente. Tá ótimo. Se você quer escrever mais bonitinho para você ficar feliz, eu vou colocar N menos um em evidência. Vai sobrar, aqui sobra o N menos um. E ali vai sobrar só isso aqui, né? O N menos 2 ao quadrado. Uma resposta bonita, né? Elegante. N menos um. E aqui a gente vai ficar como, ó? N menos um. Lembra do produto notável? Mais N2 menos 2 vezes meio pelo segundo, 4N, mais 4, né, amores? Aí, fazendo essa continha aqui, vai ficar N menos um. Lá dentro, ali, eu vou colocar um parênteses de novo aqui, que eu já vou resolver. Eu vou deixar o N2 primeiro. Menos 4N mais N vai dar menos 3N. E 4 menos um vai dar igual a 3, né? Então, essa é a conta, né? Existem N menos um que multiplica N2 menos 3N mais 3 maneiras diferentes de colorir esse mapa com N pincéis. Bacana, senhores? Essa aí, uma questão mais pesadinha, né? A gente podia ter colocado aí com valores, né? O N aí 10, 5 e tal. Colocamos aí de forma mais genérica para vocês terem que pensar um pouquinho mais. Espero que vocês tenham gostado aí da questão, né? Um pouquinho de maldade do professor aí, mas é sempre bom para ampliar o pensamento de vocês, a lógica de vocês. Eu acho importante também, às vezes, fazer umas questõezinhas mais elaboradas. Concordam comigo, queridos? Aí o aluno tá assim, não, não concordo, professor, essa questão aí ficou um pouquinho difícil, né? Me perdoe, né? Ossos do ofício. Então tá bom, meus queridos, antes que vocês queiram me matar, eu vou embora. Até o próximo vídeo, tá? Eu vou fazer a questão número 4 agora. Assista também, muito legalzinho a questão número 4, letra A e letra B. Um abraço, até o próximo.